Olá, pessoal. Hoje vamos dar início à resolução dos exercícios da lista extra 2, que se encontra disponível na sala virtual. Essa lista, ela trabalha com comandos de entrada e saída. Então vamos ao problema em questão. Fazer um algoritmo que leia o valor numérico inteiro e apresente o cubo desse número. Como agora vai ser o nosso primeiro exercício, a ser resolvido como um algoritmo, é importante que a gente cite os passos para a gente criar um algoritmo. O primeiro passo é a gente fazer a leitura correta do enunciado, de maneira a entendê-lo completamente. Logo após essa leitura realizada do problema, você vai buscar novamente no texto separar os dados de entrada dos dados de saída. Então vejamos, o que vai ser um dado de entrada nesse exercício? A gente diz que é fornecido um número inteiro. Então esse é o dado de entrada. E é pedido que, com base nesse número inteiro, se calcule o cubo desse número. Então a gente percebe que cubo do número fornecido é o que o programa, em português, que é o nosso algoritmo, precisa calcular. Sendo assim, a gente pode resumir esse exercício em dois passos. O primeiro, onde eu relaciono os dados de entrada, quais são as informações de entrada, e o segundo, que vai ser calculado e mostrado pelo algoritmo. Conforme já dito, a entrada é o número inteiro fornecido e a saída vai ser o cubo do número lido. Primeira etapa da montagem do algoritmo é justamente essa, entender o problema, separando os dados de entrada dos dados de saída. O segundo passo agora é eu partir para a solução do problema, colocando isso na forma de um algoritmo. Então a gente vai precisar aí, vocês vão precisar ter em mãos o caderno de vocês, lápis e borracha. No meu caso, para eu desenvolver com vocês esse algoritmo, eu vou usar o bloco de notas do Windows, ok? Só que antes, vou mostrar uma estrutura de um algoritmo genérico, para que vocês saibam como que é a estrutura básica. Vejamos. Como construir um algoritmo? Primeira coisa que a gente faz no algoritmo, na sua montagem, é definir o início do algoritmo e quando a gente termina, a gente coloca um fim. Na sequência, a gente tem que definir para o problema em questão quais são as constantes, bem como as variáveis que eu vou usar na solução desse problema. E, por fim, após definir as variáveis e constantes, eu passo a introduzir o código, a lógica do problema, os quais a gente representa pelos comandos. Então, vejam, esse é o esqueleto de um algoritmo genético. Voltando ao enunciado, agora sim, tendo ele novamente à disposição, vou para o bloco de notas. No bloco de notas, eu vou então dar início à solução. Então vamos lá. Início. Na sequência, eu vou analisar no problema se há a necessidade de eu criar constantes. Pelo enunciado, não se faz referência a nenhuma constante. Então, eu parto para a etapa seguinte, que é justamente definir as variáveis que eu trabalharei na solução. Como é que eu descubro quais são essas variáveis? Você se lembra daquele esqueminha que eu fiz logo após o texto? A gente separou os dados de entrada dos dados de saída. Para eu definir na solução do algoritmo
as variáveis, eu analiso quais são os dados de entrada. Vejam que eu tenho apenas como dado de entrada um número fornecido, um número inteiro. E como dado de saída também eu tenho apenas uma informação, que é calcular o cubo do número que foi dado. Sendo assim, se eu tiver como dados do problema 3, 4, 5 informações, eu vou criar como variáveis de entrada a quantidade correspondente a esses dados. No meu caso aqui, eu só tenho um dado, um número inteiro. Portanto, eu vou criar apenas uma variável de entrada que o meu algoritmo vai usar para receber esse número inteiro. Partindo desse mesmo conceito, eu vou olhar a saída. Veja que eu tenho uma informação de saída. Portanto, eu preciso de uma variável que vá receber o resultado do cubo calculado para o número lido. Sendo assim, retorno então ao bloco de notas e vou definir as variáveis, uma de entrada e outra de saída. Só que a gente tem 4 tipos de variáveis que a gente aprendeu lá na teoria. Variáveis do tipo inteiro, real, caractere e lógico. Se nós analisarmos o enunciado, a gente percebe que é dado um número inteiro. Portanto, o número que vai ser lido vai ser do tipo inteiro. E o cubo para esse número também vai ser inteiro, porque o que é o cubo? Nada mais é do que eu pegar esse número fornecido e levar à potência de 3. Se o número é inteiro, a potência de 3 de um número inteiro vai gerar também um resultado inteiro. Portanto, como variáveis, eu tenho variáveis do tipo inteiro que eu vou definir dessa maneira. Inicialmente eu decalo do tipo, e agora vou dizer quais serão as variáveis que eu vou criar no algoritmo. Como eu disse, é dado um número inteiro, então vou criar uma variável para guardar no meu algoritmo um número, vou chamar de num. É dado também, é calculado nesse problema o cubo. Então vou criar uma variável para guardar o cubo do número lido. Qual que seria um nome bacana para essa variável? Pode ser cubo, não pode? Ok. Agora, definidas as variáveis de entrada e de saída, eu posso passar a solução do problema. Como que seria, de uma forma mental, um algoritmo para eu calcular o cubo de um número? Nada mais é do que eu pegar esse número, elevar à potência de 3, aí eu encontro o cubo e logo em seguida eu apresento esse resultado como saída do programa em questão. Então, a gente pode, com base nesse algoritmo que a gente acabou de fazer mentalmente, a gente pode seguir passando isso para o papel aqui, não é mesmo? No meu caso aqui, para o bloco de notas. E a sequência que eu vou montar esse algoritmo após a colocação das variáveis, a declaração das variáveis, é justamente a de seguir a ordem. Né? Primeiro, eu tenho os dados, eu peço os dados. Na sequência, eu realizo o processamento dos dados para gerar a saída. Então, vamos fazer isso. Como é que eu peço? Como é que eu capturo um dado de entrada para dentro do meu algoritmo? É através do comando leia. Só que é muito usual antes de um leia, colocar o comando escreva, dizendo o que o usuário tem que informar. Então, vou digitar aqui, escreva, conforme vocês viram lá na teoria. O escreva, uma das formas de usá-lo é colocar o escreva em uma mensagem. E eu vou dizer o que o usuário vai digitar. No caso aqui, por exemplo, poderia ser um texto assim, digite um número inteiro. Tudo que fica entre aspas é o que, se eu tornar esse algoritmo programa no futuro, esse texto é o que o usuário vai, quando rodar o programa, verá na tela. E aí ele vai saber que ele vai ter que entrar pelo teclado com o número inteiro. Agora, internamente no meu algoritmo, qual que é o comando que vai capturar o que o usuário vai digitar? Conforme eu disse também, é o comando leia, o comando de entrada. Eu escreva de saída, o leia de entrada. E como é que eu uso o leia? Eu coloco leia e aí a variável que vai receber o que o usuário digitar no teclado, caso esse algoritmo se torne um programa no futuro. No caso aqui, a variável que vai receber o número que o usuário vai digitar, que eu criei, vai ser chamada de num. Até esse momento, se eu rodar esse meu algoritmo, o que vai acontecer? Eu vou ter na memória
uma variável definida como num, outra como cubo, e após a solicitação de um dado numérico inteiro para o usuário fornecendo esse valor vai ser colocado internamente lá na memória, dentro da variável num. Tendo o número disponível no meu programa, eu agora posso calcular o cubo. Como é que eu procedo? Eu vou fazer a lógica, o processamento de calcular o cubo de um número. Se dá da seguinte maneira. Eu posso fazer do seguinte jeito. O que é um elemento, um dado elevado ao cubo? Pode ser esse dado, que está guardado em num, que multiplica, conforme a gente viu, multiplicação asterisco, o próprio elemento, a própria variável, fez ela novamente. Então vejam, se a variável num tem um valor interno, por exemplo, 2, e se eu pegar então multiplicar num vezes num vezes num, o que eu estarei fazendo é pegando 2 vezes 2 vezes 2 e encontrando o valor 8, que nada mais é do que o cubo de 2. Tendo esse resultado, eu tenho que guardá-lo numa variável, porque senão eu perco esse dado. Então, como é que a gente aprendeu lá na teoria? Para guardar um dado numa variável, quem recebe fica do lado esquerdo. Então, cubo recebe a expressão dada por num vezes num vezes num. Vejam que agora eu tenho disponível o resultado do cubo. E o que me resta fazer na solução para concluir a solução do problema é apresentar isso para quem for rodar esse programinha. Como é que eu apresento o conteúdo guardado numa variável? É também através do comando escreva. E aí o comando é colocado da seguinte maneira: escreva. Eu posso, junto do resultado que se encontra em cubo, colocar uma mensagem ao mesmo tempo. Então, como que se faz isso? Uma mensagem colocada entre aspas. Então, por exemplo, cubo igual, quero que saia assim para o usuário, quando ele rodar o programa, cubo igual, e aí fecho a mensagem com aspas. Na sequência, eu quero dizer qual o valor do cubo do número lido. Quem tem essa informação não é cubo, então eu coloco uma vírgula para separar a mensagem da variável e na sequência, a variável em questão, que tem a resposta, cubo. Esse comando irá imprimir na tela de um computador o seguinte: qual a mensagem? Cubo igual. E o resultado? Caso o número lido seja 2, vai sair cubo igual a 8. Se o número lido for 3, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E o resultado, então, será cubo igual a 27. Percebam, então, que o que foi pedido no enunciado, eu consegui montar como solução. E aí eu posso dizer que meu exercício está completo. E como é que eu termino? Com a palavra fim. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro algoritmo. Revejam a videoaula caso tenham tido alguma dúvida. E aguardo vocês no próximo exercício. Um abraço.